Então vamos agora discutir a questão de número 22. Questão número 22 é uma questão do ano 2019 e ela vai tratar aí sobre a história natural das doenças sistematizada por Livell e Clark. Então, tanto a questão do número 22 como a questão que vem a seguir, a questão do número 23, elas vão tratar sobre os paradigmas aí do processo saúde-doença. Então, as provas de concurso e de residências, geralmente elas abordam os dois principais paradigmas, que são o paradigma da história natural das doenças e o paradigma da determinação social. Então, a questão do número 22, ela vem tratar do paradigma da história natural das doenças de Livell e Clark. Então, Livell e Clark, lá no final da década de 70, para explicar como esse processo saúde-doença, a partir de uma abordagem multifatorial, como é que ele se desenvolve. E aí ele desenvolveu um modelo em que ele traz todas as etapas de como esse processo se desenvolve no meio externo e aí no meio interno do indivíduo, e a partir, desse processo que ele conta, desse modelo, é que os níveis de prevenção eles foram desenvolvidos. Então, a principal contribuição de Livell e Clark ao estabelecer esse paradigma, que é baseado na tríade ecológica, em que ele vai dizer que existe um agente, existe um suscetível, hospedeiro, e vai existir o ambiente para que as doenças ocorram. Então, esse modelo instituído, o que ele vai trazer de contribuição principal são os níveis de prevenção que serão aí instituídos. Então, eles dizem que todo esse processo saúde-doença, ele divide em dois momentos, que são o momento da pré-patogênese, antes da doença existir, e no momento de patogênese, onde já tem doença. Então, se sai de um estado de saúde e passa-se para um estado de doença. Então, a partir dessa divisão, o que é que ele faz? Eles trazem aí o desenho dos níveis de prevenção, ou seja, quanto mais precoce o setor saúde, o profissional de saúde atuar, mais ele vai antecipar o passo seguinte do desenvolvimento aí da doença. Então, a gente na pré-patogênese vai encontrar que vamos ter lá o quê? A prevenção primária. Então, a prevenção que é chamada de prevenção primária, e que nessa prevenção primária a gente vai ter a promoção da saúde e a proteção específica, que são dois subníveis, a gente diz que é o primeiro e o segundo dos níveis de prevenção. Já na patogênese, a gente vai ter a prevenção secundária e a prevenção terciária. A prevenção secundária, ela se refere a quê? Ao diagnóstico precoce e o tratamento imediato. Então, nesse momento, é quando a gente sai de um estado de saúde e passa a ter um estágio de doença, mas essa doença ela pode ser detectada a partir de exames bioquímicos, histológicos. Então, por isso, a gente vai ter aí no terceiro nível, nessa prevenção secundária, a gente vai ter o diagnóstico precoce e o tratamento imediato. Mais acima, a gente vai ter a limitação do dano. Então, essa é a prevenção secundária. E, por fim, a gente vai ter a prevenção terciária, que é quando todas essas outras medidas elas já passaram, ou não foram executadas, e a gente vai ter aí a prevenção de quinto nível na prevenção terciária, que é a reabilitação. Então, através do uso de próteses, através da terapia ocupacional, através da oferta de emprego à pessoa que já teve aí o comprometimento. Então, revisando isso, e aí a dica que eu dou para quem não faz o nosso curso, que não tem acesso ao material, que busque nos livros da epidemiologia, que pesquise, que olhe para essa figura, que tente observar quais são esses níveis de prevenção e compreender por que esse tema ele é bastante cobrado em prova.
E aí, para os nossos alunos, é uma grande oportunidade aqui de estar revisando aí o que vocês já estudaram. Com esse conhecimento, né, revisando isso, vocês vão observar que respondem de maneira tranquila essa questão. Então, a questão, ela no enunciado traz o seguinte: acidentes de trânsito envolvendo motocicletas representam atualmente um sério problema de saúde pública. À luz do modelo da História Natural das Doenças, sistematizado por Livell e Clark, analise as afirmativas abaixo. Então, o item 1 diz que melhorar a situação educacional seria estratégia de prevenção primária, denominada promoção da saúde na História Natural das Doenças. Sim, correto. Então, a promoção da saúde é o primeiro nível de prevenção. Então, como o próprio nome diz, é promover saúde. A gente não visa doença. Então, essa promoção da saúde está articulado ao conceito ampliado de saúde, que diz que a saúde é resultante, né, dos fatores que são os fatores determinantes, que são o quê? Acesso à moradia, acesso a emprego, acesso ao saneamento básico, acesso à alimentação adequada, acesso ao sistema de saúde, a lazer. Então, todos esses fatores, todos esses ofertados a partir de políticas públicas é que vai garantir que a população tenha saúde. Então, ele diz aí, melhorar a situação educacional é uma estratégia de prevenção primária. Correto, situado aí, denominado promoção da saúde. Então, o item 1 está totalmente correto. Aí, o item 2, ele continua aí no período de pré-patogênese. A promoção da saúde é pré-patogênese. Então, no período de pré-patogênese, estariam envolvidas as inter-relações das condições de ruas, das estradas e o desrespeito às leis do trânsito. Então, uma das coisas que a gente não pode esquecer na questão é o enunciado. Ele está falando de quê? Dos acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. Então, o que seria importante? A gente está falando de período de pré-patogênese, a gente está falando dos fatores que atuam antes. Então, ele diz, nessas inter-relações das condições de rua, que são os fatores que estão se interrelacionando antes da doença existir, ou seja, também garantidos mediante políticas públicas, ele diz que estariam envolvidos aí condição de rua, as estradas e o desrespeito às leis de trânsito. Corretíssimo. Então, esses fatores, eles são fatores que atuam na pré-patogênese e que a partir do momento isso é interceptado, ou seja, é dado, ofertado condições favoráveis, a gente vai estar promovendo saúde. Então, correto. Item 3. O uso do capacete seria uma medida de prevenção primária, denominada proteção específica na História Natural das Doenças. Então, a gente viu aí, revisando, que a prevenção primária ela tem 2 níveis. A promoção da saúde, que é o primeiro, e o segundo é a proteção específica. A proteção específica, como o próprio nome diz, ela é o conceito estrito do que o senso comum chama de prevenção. Então, geralmente, quando a gente fala de prevenção, a gente lembra de quê? A gente lembra de vacina, a gente lembra do uso de equipamento de proteção individual. Então, no caso do motociclista, usar o capacete é uma proteção específica, feita ou adequado para evitar o acidente de trânsito, né? Para evitar que ele tenha sequela caso o acidente ocorra. Então, está correto, é uma medida de prevenção primária, né, da qual essa medida é a proteção específica. Então, também correto. O item 4, uma cirurgia neurológica para drenagem de um hematoma subdural seria considerado, na História Natural das Doenças, uma medida de prevenção secundária. Então, aí eu já estou o quê? Já houve o acidente, esse acidente já houve uma lesão, ou seja, saiu-se do estado de saúde, passou-se para o estágio de doença. No estágio de doença, eu vou ter o quê? No estágio de doença, eu tenho a patogênese.
Na patogênese, eu tenho a prevenção secundária e eu tenho a prevenção terciária. A prevenção terciária já seria uma reabilitação. E na prevenção secundária, eu tenho os dois subníveis, onde um é o tratamento imediato, o diagnóstico precoce e o tratamento imediato, e o outro seria a limitação da invalidez, a limitação do dano. Então, a gente está exatamente, fazer essa cirurgia, ou seja, eu estou aí impedindo que algo mais grave aconteça. Então, eu estou tomando uma medida de prevenção secundária. Então, também o item 4 está correto. E, por fim, o item 5, o uso de muletas devido à amputação de um membro inferior, seria uma medida de prevenção terciária. Corretíssimo, né? Então, após passado todas as fases, né, de prevenir qualquer adoecimento ou prevenir qualquer sequela, né, desse acidente, o último estágio da prevenção é a reabilitação, é chamada de reabilitação na prevenção terciária, é que vai dar condições a esse indivíduo em ter uma vida o mais próximo do que ele tinha antes, né? Um convívio, uma vida na sociedade. Então, o uso de próteses, o uso de órteses, emprego, o uso de muletas, então se enquadram aí na prevenção terciária. Então, a resposta aí correta, letra A, todas estão corretas. E aí, mais uma vez, reforçando a importância de vocês estudarem esse assunto. É um assunto bem amplo, mas é um assunto gostoso, principalmente depois que a gente compreende. Até a próxima questão.